Librianos, sejam bem-vindos, meus amores. Vim trazer para vocês mais uma leitura. A leitura de hoje, ela tem como tema essa pessoa que você está paquerando, né? Com quem você está flertando, tendo alguma interação, o seu crush, né? Que é mais atual aí para vocês. Essa pessoa, o que ela pensa com relação a você, o que ela espera, o que você está despertando nela emocionalmente, o que esperar dessa criatura. Esse é o objetivo da nossa leitura hoje. Você não está, né, numa paquerinha com alguém, hoje não é a tua leitura, é só aguardar uma próxima. Lembrando sempre que essa leitura é para homem e mulher, basta você adaptar, tá? E dúvidas você pode escrever para mim nos comentários. Vamos lá. Então, amores, aqui está mostrando que esse ser de luz, né? Essa pessoa que você está paquerando, ela pensa muito em você. Pensa até em demasia, tá? Pensa muito. Mas acha que aos teus olhos ela não tem tanto valor, tá? Então, acha até que precisa lutar contra aqui a concorrência, contra a concorrência por conta de vocês, ou para chamar a atenção de vocês. Mas é alguém que está sempre. Aqui parece que tiver com frequência, ó, no cabelo da criança tem um girassol, tá? Então, o girassol, né? Na direção do sol. É como se você fosse a luz aqui para essa pessoa, né? Ela não tem olhos para outra direção, tá sempre de olho em você. Se você já se comunica com essa pessoa, é como se tudo aquilo que você fala tivesse um peso muito grande para ela, tá? Que ela te admira bastante, principalmente em termos de conhecimento, mas admira a tua beleza também. Mas tem uma questão aqui de te admirar como pessoa, tá? Aquilo que você passa. Para muitos casos, tua firmeza, tua visão de vida, teu conhecimento, tá? Aqui, para muitos casos, você é alguém que tem espírito de liderança, então essa pessoa te respeita muito, assim, respeita aquilo que você diz, respeita seu conhecimento, respeita suas ideias. Tem casos aqui onde essa pessoa até colhe ideias, tá? Para aplicar na vida dela, assim, até se apropria. Sabe aquelas pessoas que você dá um conselho e ela depois passa à frente como se aquilo tivesse partido dela, porque ela achou tão demais quando você falou determinadas palavras que ela quer ser admirada por outras pessoas também, então ela replica. É como se fosse mais ou menos assim, tá? Em alguns casos. É um alguém racional e inteligente, mas que parece que você está superior, pode ser em termos de conhecimento, pode ser em termos de estudo, formação, aí você tem que ver, tá? Em qual grau isso se aplica. Eu vejo que essa pessoa se sente muito limitada perto de você, tá? Ela te vê como um alguém maior, como se ela ainda tivesse uma caminhada a cumprir para estar à sua altura. Então, mas ela sabe aqui dar os pulos dela, né? Então aqui tem muito caso onde, por exemplo, você sendo uma mulher, você encontrou um homem que esse homem ele te observa muito, ele ouve mais do que fala e ele busca, pode ser assuntos, se aprofundar em assuntos para poder levar uma conversa contigo e às vezes não sabe nem muito bem o que está falando, mas o mico tem muito aquela energia do enrolão, sabe? Não do enrolão negativo, da pessoa que quer te enrolar, mas aquele que não sabe a fundo de um assunto, mas dá aquele rodeio e tal, mas aí tenta passar
uma impressão de que sabe muito, assim, é alguém que fica buscando o tempo todo ser admirado por você, tá? O tempo todo. É como se em alguns casos até competisse, tá? Por isso que eu te falei aquele negócio de estar replicando até falas suas. Aqui tem uma questão de competir dentro da relação. Por isso que é aquela questão de correr atrás de informações para dizer que também tem conhecimento a respeito disso ou daquilo. É como se para ele ou ela fosse importante aqui não só ser admirado por você, mas em algum ponto tá um pouco à frente, sabe? Mas parece que precisa comer ainda muito arroz e feijão para chegar a isso, e ele ou ela tem essa consciência, e isso mexe, pode ser com os brios, pode ser com o ego, tá? Se for uma mulher, se você é um homem, a gente está falando aqui de uma mulher, é menos mal, né? Porque a mulher é como se ela fosse muito ciumenta, é como se essa mulher fosse meio mimada, um pouco imatura. Ela é ciumenta, então ela acaba competindo com até fantasmas aí, de uma certa forma, tá entendendo? Com quem ela julga que pode ser mais interessante para você, ela acaba querendo competir ou até se inspirar daquele modo que eu te falei, tá? Por exemplo, vamos supor, vocês estão começando a se aproximar, é um grupo de amigos, se vê você dando muito assunto para uma determinada mulher, quer copiar algo dessa mulher, quer replicar para se tornar interessante aos seus olhos. De uma certa forma, isso pode fazer com que ela busque mais conhecimento que vai agregar até na vida dela, mas ficar se comparando ao outro e entrar nessa energia de competição, que é coisa até de criança mimada, né? Não é tão positivo, tá? Alguém que pensa em você o tempo todo, tá? E que fica pesquisando coisas sobre a sua vida para poder meio que se adequar, sabe? E você vê valor nele ou nela. É alguém que é meio raso, tá? Dentro do aspecto intelectual. Não é uma pessoa que gosta de se aprofundar em conhecimentos, não. Mas para poder te agradar, essa pessoa tá aí, tá dando seus pulos, tá? Como se fosse assim. Então, tem o lado positivo disso e tem, como eu te falei, o negativo, né? Que é alguém que tem uma conduta meio questionável, digamos assim, mas o sentido é te agradar, tá? É te agradar, é se destacar aos teus olhos porque te admira, quer que você a admire também. Se a gente está falando de um homem e você é uma mulher, esse homem ele entra nessa linha de competição contigo justamente por ser um homem que tem muito essa questão masculina, tá? Então, aquela coisa do eu sou homem, né? Pô, ela tinha que me admirar, né? E eu que fico admirando, babando aqui o conhecimento dessa pessoa. É como se esse homem fosse um homem que quisesse até que, desejasse até que você fosse uma pessoa que o pedisse informações, que pedisse a ele ou ela informações, entendeu? Ele gostaria de ser consultado por você. Aqui, a gente, pode ser uma questão da pessoa estar se sentindo meio desvalorizada. Então, por exemplo, se já está rolando uma proximidade entre vocês, se vocês conversam com frequência, que aqui tem casos onde vocês já conversam com frequência, está rolando uma sintonia, mas vocês ainda nunca não se declararam, né? Ainda não se abriram, não deixou claro aqui o negócio. Mas por quê? Olha aquela lua gigante, a pessoa está insegura, né? Como eu te disse, não está balanceada, ela não se vê à sua altura, ela acaba se privando aqui de fazer um movimento que ela gostaria. Mas ela expressa alguma coisa aqui, pode ser até de forma corporal, que você percebe que ela fica mexida quando você está por perto. Mas ela não verbaliza, ainda não, né? Que aqui também é uma carta de declaração. Aqui pode ser interessante para você que está conversando muito com essa pessoa e ela fica o tempo todo admirando o seu conhecimento, aquilo que você fala, seria legal se você observasse ele ou ela, tá? Todo mundo, todos nós temos algum assunto que, sei lá, a gente sabe falar muito bem sobre aquilo. Então, por exemplo, vamos supor que ele ou ela, Cris, mas pô, ele não fala sobre nada, ele é vazio, enfim. Tem alguma coisa, gente, por exemplo, nem que for algo ligado à família, tem algo que essa pessoa construiu na vida dela, que é importante para ela, ela vai saber falar sobre aquilo, tá? Então aí pergunta mais sobre isso e demonstra interesse, porque para essa pessoa pode ser que encoraje ele ou ela a dar esse passo aqui de pode ser te fazer um convite, uma proposta, tomar uma iniciativa ou até mesmo fazer uma declaração. Tá? No dia que você valorizar só um pouquinho mais na conversa, eu vejo que essa pessoa vai se posicionar. Tá? Mas ela fica se comparando muito aí, pode ser as outras pessoas com quem você se envolveu, ou as outras pessoas que cercam vocês,
ou pode ser amigos que vê que você dá mais atenção. Tem alguma coisa rolando aqui, tá? Que tá mexendo muito com essa questão do ego da criatura. Então, quanto mais ela se pôr de uma certa forma para baixo e ficar inclinada a fazer coisas aí, peripécias aí para poder chamar a sua atenção, mais distante fica de uma certa forma a declaração. Tá? Porque é como se ela estivesse esperando algum tipo de aprovação, alguma coisa assim, ó. Você vê que ele está olhando na direção da mulher, tá? Até a criança está olhando na direção da mulher. O Mico está olhando na direção da mulher, mas a mulher olha para uma outra direção. Então pode ser que você ainda não percebeu essa situação que eu estou relatando, ou que você realmente aqui está sempre voltada para algo novo, ou está sempre super valorizando coisas, tá? Que ele ou ela não domina, não se interessa, e isso faz com que a pessoa se sinta de uma certa forma pequena mediante a você. Então isso está trazendo aqui bloqueio. É isso que está atrapalhando. Tá? Então, ó, as águias voando juntas. Tem que ter um alinhamento. Não tá tendo. A carta da justiça tá bloqueada, tá? Então eu vejo que aqui é uma questão de se a pessoa não se sente, digamos que à sua altura. E isso está atrapalhando o desenvolvimento aqui da situação. De repente você está dando vários. Olha só, pode acontecer aqui até de você estar supervalorizando uma situação ou falando muito a respeito de algum assunto para criar papo com ele ou ela, porque ele ou ela perto de você pode ficar um pouco mais calado, sem saber como se posicionar. Então você até para puxar assunto começa a falar sobre algo que você domina, mas você vai ter que encontrar um equilíbrio onde você consiga inserir ele ou ela no assunto e supervalorizar a fala dele ou dela, para que a pessoa se sinta mais confortável e comece a opinar aqui mais, digamos que de uma maneira mais relaxada, assim, mais solta, sabe? Porque fica, o que eu sinto aqui é que tem situações onde rola uma tensão entre vocês. Você começa a falar e a pessoa fica quieta te ouvindo, ao mesmo tempo que ela admira tudo que você está falando, gera uma certa angústia, em alguns casos até medo de se pronunciar. Então eu não sei se é falar errado ou mostrar desconhecimento sobre a pauta, tá? Então tem alguma coisa que você é uma raridade aqui, né? Essa pessoa te vê como alguém extremamente diferente dos demais. Você pode se destacar no meio do qual você conhece a pessoa, tá? Ou ela conhece algo, sei lá, a respeito do seu trabalho, ou alguma coisa aí que do qual ela sabe sobre você e ela acha que você é diferente das outras pessoas. Por isso que aqui, por exemplo, principalmente se for um homem, está disposto aqui realmente a lutar por você, mas não está sabendo quais são as armas que ele ou ela pode usar. Tem uma insegurança, tá? E na dúvida, se fecha, principalmente se você tiver alguma profissão, tá? Isso é para uma minoria, o que eu vou dizer. Mas tem casos aqui onde você pode ter alguma profissão que te torna forte, tá? Ou alguma profissão relacionada à polícia, justiça, tá? Ou conhecimento nessa área, ou família nessa área, tem alguma coisa que faz com que ele ou ela tenha que ter um certo tato para poder lidar com você, então deixa a pessoa ainda mais insegura. O jogo fala que vai depender muito de você, tá? Da tua condução, da forma como você vai dando espaço, do olhar, cuidado com uma questão de olhar superior, se tiver diferença em termos de. Quando eu falo conhecimento, para alguns casos, a gente vamos levar para a formação, tá? Se tiver situações aqui ligadas à formação, por exemplo, você é uma advogada, ele é um estagiário. Então, a pessoa pode já te olhar, de repente você é normal, fala normal, olho no olho com todo mundo, mas para ele ou ela, só pela diferença de cargo, já acha que você olha por cima, e ao mesmo tempo que isso é atraente, intimida. Então, quem está atrapalhando o desenrolar aqui das coisas, olha que interessante, né? Aquilo que você tem de melhor, ao mesmo tempo que aproxima, também está afastando, também está atrasando. Aí vai depender da sua disponibilidade, do que você quer. Porque para você estar aqui ouvindo essa situação é porque está rolando uma sintonia, tem uma atração, né? Você curte a pessoa, dá espaço para ela, tenha um pouco mais de paciência e supervaloriza algo, é igual criança, né? Você vê que a criança ela fica toda boba quando ela ganha um presentinho. Então, assim, no dia que você elogiar a fala dessa pessoa, porque a questão aqui tem a ver com o intelecto,
tá? No dia que você elogiar a fala dessa pessoa, ela vai ficar igual uma criança toda boba. Tá entendendo? Então, tem uma questão aqui de dar um agrado, mas é em termos de gentileza ou reconhecimento. E se você que está me ouvindo é um homem e a gente está falando de uma mulher, você tem que tomar muito cuidado porque ela pode estar criando até rivalidade com alguém que você ainda não percebeu. Ela está tentando copiar uma mulher que pode ser próxima a você, ou é uma mulher que pode ser próxima a ela, mas que de repente um dia você elogiou ou deu atenção ao que a pessoa falava. Tem alguma coisa que pode estar motivando aqui uma disputa que ela está criando, um negócio meio interno aqui que pode consumir ela, que pode fazer mal não só para ela, mas para outra pessoa que é fruto dessa admiração aí e que de repente não está nem sabendo desse enredo, tá? Ela pode criar um problema com a pessoa que é desnecessário, tá tudo muito por conta de uma visão limitada dela, tá? E do ciúme que você despertou nela aqui, tá? Aqui se você estiver elogiando pessoas em termos de, aqui tem mais a ver com o intelecto, perdão. Se você elogia, essa pessoa é inteligente, ou olha o que essa pessoa construiu, nossa, eu admiro muito essa pessoa por isso, isso, aquilo. Pode esperar que naquela semana essa pessoa vai tentar fazer alguma coisa próxima a essa pessoa que você elogiou. Então pode ser de uma maneira mais, sei lá, de copiar uma roupa, pode ser a postura ou alguma coisa relacionada à fala ou ao conhecimento. Complicadinho. Bom, mas vamos lá, né? Então é uma pessoa que pensa muito em você, tem muita admiração. O que você despertou nessa pessoa? Você desperta admiração, curiosidade, paixão aqui, tá? Tanto que tem essa questão de rivalidade, você desperta muito ciúme, mas você também mexe com o ego aqui dessa pessoa, de uma maneira muito forte. É como se você tivesse o poder de reerguer ela e de lançar ela lá no limbo, lá no chão, tá? Por conta da forma como ela te encara, te vê e te admira. É o que eu vejo aqui, gente. Você desperta nela também uma coisa mais imatura, tá? Para alguns casos. E qual é a intenção dela com relação a você? Aqui ela gostaria de se declarar, tá? Já vou falar que gostaria de se declarar. Tem muito respeito também, né? Eu falei, respeito. Aqui veio falar de encontro. Quais são os próximos passos dessa pessoa? Tomar iniciativa aqui para te convidar para um encontro. Ali já está falando do convite. Tá? É como se ela estivesse aqui fortalecendo uma ideia ou estruturando uma ideia antes de dar esse passo. Tá? O que essa pessoa quer com você? Nossa, relacionamento sério mesmo. Assim, nível de casamento. Gostaria de ter uma estrutura contigo. Gostaria de investir numa relação com você. Te acha belíssimo ou belíssima aqui. Te acha uma pessoa extremamente envolvente, sedutora. É fascinado pelo teu perfume, tá? A atração aqui é muito forte. Tem um desejo sexual aqui fortíssimo, tá? Muito, muito envolvimento. E você também inspira essa pessoa a se cuidar mais. Pode ser alguém que está mais vaidoso hoje em dia, tá? Pode ser alguém, por exemplo, sabe aquele homem que erra a mão ali no perfume? Cuidado com as coisas que você diz para a pessoa, que você pode afundar ela, né? De repente ela tomou um banho de perfume para te agradar e você, nossa, para que você botou tanto perfume? Você vai arrasar com a pessoa, né? Porque tudo que ela faz aqui está muito voltado para você. Então eu vejo que é alguém que está ou se enfeitando mais ou se perfumando mais aqui para te agradar. O desejo dessa pessoa é te seduzir. Ela faz tudo aqui em prol disso, tá? E tem um ciúme absurdo aqui, que está muito voltado na direção de uma pessoa específica, tá? Essa pessoa está com uma cisma com alguém, tá? Se for para copiar ainda tá até bom, mas tem caso aqui que é uma rivalidade um pouco mais forte. E os próximos passos é te convidar para um encontro, tá bom?
É o que tá rolando aqui com o seu crush. Pensa em você o tempo todo. Tá realmente aqui muito envolvido, tá bom? Beijo grande no teu coração. Meus amores, não esqueçam de deixar nos comentários de onde me assistem hoje. Pode ser cidade, país, estado, o que você achar melhor. Isso não só me ajuda no engajamento do canal, mas também a saber a dimensão de alcance dos meus vídeos. Me dá esse apoio, depois eu deixo um coraçãozinho lá para você e toda a minha gratidão. Boa sorte com essa situação. Beijinho, até a próxima. Tchau, tchau.